Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a paz seja convosco, irmãos, amigos. Nessa manhã nós estamos aqui para continuar a leitura da palavra do Senhor, que, como eu tenho dito, o objetivo é fazer essa leitura da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é poderosa, é maravilhosa, onde ela chega ela tem os seus efeitos, né? Vamos começar esse momento lendo em Salmo 33:4, que diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Então, esse salmo afirma que a palavra do Senhor é verdadeira, não há variação na palavra do Senhor, né? Então, a palavra dele é verdadeira, né? Ele é fiel em tudo que faz, e o nosso Deus é fiel em tudo que faz, em tudo que fala, né? Então, a palavra dele é verdadeira. Então, você que está ouvindo essa palavra, está ouvindo uma palavra verdadeira, que é a palavra de Deus, não palavra de homens e nem de mulheres, mas a palavra de Deus. E ele é fiel em tudo que faz. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai fazer, está fazendo nas nossas vidas, na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Vamos continuar lendo, fazendo a nossa leitura dessa palavra verdadeira no livro de Daniel, no capítulo 7, nesta manhã. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia um pedaço e pisava aos pés. O que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como limpa lã, e o seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quando aos outros animais foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho de homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno.
que não passará, o seu reino único, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso, e ele disse-me e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram 3 daquelas pontas. Digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que os das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dia e foi dado ao juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíam o reino. Os santos possuíam o reino. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Disse assim o quarto animal, será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará os pés e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecerá-se, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo, e seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Amém, né? Desse último reino, né? De um rei, o seu reino, que será um reino eterno, né? E todos os domínios servirão e lhe obedecerão, né? Que é o nosso Deus, né? A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.